setembro é sempre realizada uma maratona de ofertas de caruru e doces para Cosme e Damião. Os santos médicos são celebrados no dia 26 de setembro na Igreja Católica e são conhecidos por curarem as crianças. Já no dia 27, na Umbanda e no Candomblé, é celebrado o dia dos Ibejis ou Ibejes. Eles também são conhecidos por gostarem de crianças e sempre quererem doces para realizar os seus pedidos. Esse sincretismo se deu pelo fato deles serem gêmeos e também pelo fato de curar e trazer alegria para aqueles que os procuram. O tradicional caruru de santo, o caruru de 7 meninos, leva vatapá, milho branco, cebola, camarão seco, castanha e amendoim, gengibre, sal, azeite de dendê e quiabo. É assim que se faz um bom caruru aqui na Bahia. O preparo é mais simples do que a escolha do quiabo para essa ocasião. O ideal é que ele não seja pequeno para não correr risco de ficar com gosto de sabão e grande também não é recomendado por estar maduro demais. Para falar sobre o assunto que a gente estava comentando agorinha há pouco na Feira de São Joaquim, o caruru de São Cosme e São Damião, a gente já está aqui nos estúdios do BNews com Olívia Libório, ela que é fundadora e dirigente do Universo de Luz, que vai esclarecer as dúvidas não sobre culinária, mas sobre a espiritualidade, todo esse sincretismo envolvido com uma das mais tradições, né? Uma das mais procuradas tradições daqui, que todo mundo gosta de comer aquele caruru. Então, come, mas come sabendo o que é. Come entendendo a história, que vai até aproveitar melhor, né, essas bênçãos. Todo mundo pede bênção a São Cosme e São Damião. Mas vamos entender o tanto de benefício que a gente pode alcançar, né, se entender melhor o que significa essa tradição. Tudo bem, Olívia, com você? Seja muito bem-vinda ao Pauta Livre. Eu agradeço profundamente o convite, agradeço o carinho de todos que estão nos assistindo. Amo falar, né, sobre a divindade, suas expressões. E quando a gente associa a divindade a uma tradição de alimento, de partilha de alimento, a gente consagra esse momento a uma atmosfera de família, de grupo, de coletivo, deixa de ser uma prática de fé pessoal e vira algo, né, comunitário. E isso acontece muito no caruru de Cosme e Damião. E não é à toa que eu nasci no dia deles, né? Muita gente acha que o dia de São Cosme e São Damião é 27 de setembro, quando, em verdade, pela tradição católica, porque esses irmãos gêmeos são santos católicos, o dia deles é 26 de setembro e não 27. 27, quem adotou foi o Candomblé e a Umbanda. E aí a gente começa a perceber exatamente esse ponto que você nos traz, né? Que é o sincretismo. Ou seja, a associação entre uma fé católica, que era a fé prevalente no nosso país, quando os africanos chegaram e tiveram que sucumbir à sua fé, a fé dos seus orixás, a fé aos seus ibeji, né? Que seriam os orixás meninos, criança. Então, como é que eles se viraram para poder manter esse culto? Eles colocavam santos católicos em cima, visíveis, e abaixo, enterrado, os fundamentos, as práticas de fé originais que eles traziam da África. Então, o sincretismo adveio daí, dessa associação em que o negro e o escravo cultuavam a sua entidade ali embaixo, fundada, disfarçada, digamos assim, associada a um santo católico para não sofrer as penas que o seu senhor poderia lhe aplicar, lhe infligir. Então, São Cosme e São Damião são associados aos herês, aos ibejes, numa associação direta dada ao culto africano em favor da sua fé, sem perder a relação com a Igreja Católica, né? Então, a gente, primeira coisa, tem que entender isso, que são, na verdade, são energias distintas. Sim. São energias afins, mas são energias distintas. São Cosme e São Damião são santos católicos. E os ibejes, os herês, são energias de orixás. Então, a gente, entendendo isso, a gente começa a perceber algumas nuances e algumas variáveis que vão trazer um elemento fundamental que você trouxe nessa fala, que é a consciência do ato de fazer a comida, de selecionar e de sorver esse alimento, trazendo os nutrientes que são proporcionados diante daquele ato de fé. E falando desses nutrientes, né, dessa consciência, sim, a primeira pergunta que eu quero fazer é justamente, a gente come feijão fradinho, sim, a gente come milho branco, tudo misturado, ovo, tem a galinha, enfim, cada um tem um significado, não tem? Sim. Você poderia falar assim dos principais, o quiabo?
né? Vamos começar pelo quiabo. Então. Caruru. Por que corta tão miudinho? Sim. Dizem também que quando acha, né, um inteiro, um pequenininho, que dá sorte. Tem vários mitos e verdades também em relação a isso. Você pode esclarecer pra gente? Então, pegando essa comida, que é uma comida africana, o que é que as casas tradicionais realmente fazem? Eles vão pegar porções de alimentos que representam todos os orixás. Então, se você for numa casa de axé, que vai fazer um caruru, não para servir necessariamente as pessoas, mas para cultuar os orixás, eles vão ter porções de alimento de todos os orixás. Então, o banquete de caruru é muito mais largo do que o que a gente serve em nossa casa, tá? Então, o milho branco é o que? Oxalá. O quiabo, ele vai estar presente na comida de Iansã, vai estar presente na comida de Xangô. A pipoca é a flor de Obaluaê, então ele vai trazer a saúde, a cura. O arroz branco é a pureza, a calma, a inocência. Se você ainda come animais, no caso nós do Universo de Luz somos todos vegetarianos, mas se você for fazer uma moqueca, ou xixim de galinha ou algo de peixe, você vai entender que ali houve um sacrifício, porque existe uma vida ali. Então você entender que o sacrifício que você possa ter na sua vida seja mais leve, seja atenuado. O feijão fradinho, ele significa o amor à vida, porque ele traz é o feijão de Oxum, né? Sim. Então ela traz uma vivacidade, uma amorosidade. O ovo também é uma nova vida. E aí a gente vai para a banana frita, né? Que é para trazer uma firmeza, é a rapadura, uma doçura, né? Com elegância, não ceder a tudo, não ser passivo, manter-se pacífico sem ser passivo. São movimentos totalmente distintos, né? E aí a gente vai aprendendo com cada um desses componentes o que é que ele traz para nosso campo energético. Porque o alimento é um combustível de alta qualidade para a gente manter o dia a dia bem, né? Em harmonia. Então, a gente percebendo que cada elemento traz para o nosso corpo físico, a gente vai trazer a consciência daquele alimento e vai aplicar no nosso campo energético, no nosso campo mental, emocional, enfim. Vai sair de lá muito mais do que saciada do sabor, pleno de harmonia. Cada um tem uma finalidade, né? Então é um prato composto por tantas coisas que a gente nem imagina como a gente pode ser beneficiado, né? Sim. Naquele momento sagrado, né? Tem algumas perguntas aqui que a gente fez lá, que as pessoas fizeram para você, né? Para desmistificar várias coisas curiosas em relação a isso. Que é justamente sobre essa questão dos alimentos. Se o caruru feito no dia 27 é um caruru, né, santo, que tem realmente toda essa energia, daqui a pouquinho a gente vai saber. Mas agora eu quero perguntar para você o seguinte, qual desses ingredientes, qual desse prato não pode faltar? Bom, o caruru é o tradicional do quiabo, né? Quando a gente fala em caruru, tem que ter minimamente o arroz, o vatapá, o quiabo, a farofa, o feijão. Se você puder adquirir, pode ser pequenas porções. A pipoca não vai ser difícil, né, de se fazer. Então, se você puder compor seu prato com feijão, arroz, vatapá, quiabo e a pipoca, já está excelente. E a farofa vai ser excelente para você. Já vai estar bastante bem. Se você puder botar um pedacinho, até uma balinha de mel ao redor, umas balinhas de mel, vai ficar perfeito. Porque quando a gente pensa em criança, aí vem a história tradicional, né? Tem que comer todo mundo junto, 7 crianças na bacia, sentada no chão, comendo de mão. Isso é lá atrás, porque antigamente os escravos não tinham pratos, então eles comiam na bacia mesmo. Comia todo mundo junto, não existia talher, porque o talher era arriscado o escravo possuir, porque poderia se tornar um objeto de agressão. Então, a gente precisa também entender o contexto histórico de uma tradição e trazer para a realidade atual. É mais assim, organizado se as crianças tiverem cada um seu pratinho, né? Com certeza. E no caso, se a pessoa, para poder comer, se ela quiser fazer um pedido, uma coisa mais íntima, ela precisa realmente oferecer um caruru ou ela pode apenas participar de um caruru? Sim, se ela quiser ela estiver muito agarrada, poxa, eu tenho que pedir a São Cosme e São Damião, tenho que alcançar essa graça, ele pode me ajudar
mas a gente sabe que eles gostam, né, do caruru, Sim, dessa oferta desse sim, alimento. sim. A pessoa realmente precisa ofertar ou ela pode ir apenas a um caruru que alguém está ofertando e fazer aquele pedido íntimo? É. Assim, nós do Universo de Luz, a gente entende, Aline, que tudo é uma questão de consciência. E a gente estimula as pessoas a viver os ritos, as tradições desprendido do rito e da tradição. Então, eu vivo a experiência de estarmos em coletivo, partilhando alimento, mas não sou obrigada a tal. Tudo que vem com essa obrigação, nós do Universo de Luz, a gente desmonta a obrigação. A sua relação é você com o divino. Sinceramente, será que Cosme e Damião, os Ibejos, os Erês, vão deixar de lhe atender porque você não fez uma comida? Certamente que não, né? Então, um pensamento devotado, uma súplica realmente partida do coração é ouvido. Você não precisa de nada, tá? A gente está aqui abordando e nos lembrando que a conexão na matéria, como a gente ainda está muito sensorial, né? A gente é muito afeito aos sentidos. O paladar é um sentido extremamente invocado nesse tipo de tradição. Então, comer, recebendo essa energia é válido, mas não é essencial. Pronto. E tem tudo a ver com a pergunta que você vai assistir agora. Sim. A gente conheceu ela na feira, ela já dá um caruru há muito tempo, é devota. Tem tudo a ver com o que você falou agora. Quem faz a tradição de caruru pode interromper? Tudo pode ser suspenso, desde que seja feito de maneira voluntária e consciente. Então, assim, a minha sugestão é que você não rompa com raiva, tipo, ai, que coisa chata eu ter que assumir esse compromisso. Mas agradecida pelos anos em que você praticou essa entrega. Senhor, eu agradeço profundamente ter seguido essa tradição da minha mãe durante tanto tempo. Mas agora eu sei que o Senhor me libera desse compromisso. Sou grata e livre. Pronto, tudo resolvido. Tudo simples. Sim, sim. Não precisa sair brigado, nem Não. com nenhuma animosidade, tanto benefício, né? Sim. Que ela deu, inclusive, para as pessoas que comeram. Não é só uma tradição que ela carrega da mãe dela, que Sim. dá o benefício para ela. As pessoas que estão ali envoltas daquela energia também são beneficiadas, né? Claro, claro. Pronto, vamos lá, próxima pergunta. Todo caruru é de oferenda? Ótima pergunta, Dinan. Se todo caruru é de oferenda. Eu tenho observado de uns anos para cá as crianças rejeitarem a ingestão do caruru porque acha que é uma oferenda, que estaria comendo até um alimento maculado e imperfeito. Não, realmente é só uma iguaria, um alimento como outro qualquer. Mas se a pessoa faz devotada essa relação com a pessoa que elaborou o prato, é uma devoção entre quem o preparou e o alimento. O fato de você comer, não, necessariamente não. A não ser que você se ligue, que você se conecte. Nós estamos em tempo, Adnan, de cada vez mais liberdade religiosa, de uma conexão divina direta entre nós e o Criador, na forma, no nome, como você sentir melhor, tá? Então você pode simplesmente comer o caruru porque você gosta do alimento, desconectado do compromisso de quem o preparou, ou aproveitar a conexão de quem o preparou e sorver, além do alimento, as luzes que ali estão. E sem falar que é um prato baiano, um prato que a gente já nasce, já tem no DNA, Sim. você gostar de dendê. É verdade. Então não tem como deixar de comer, pensando se é oferenda ou não. Gente, vamos aproveitar o alimento. Se for parar para pensar, tanta gente que passa fome, que queria um prato de alimento e não tem, sabe? Então, enfim, a galera às vezes viaja. Mas vamos nessa, vamos para a próxima pergunta, que tem muita pergunta aqui para você. É verdade que o caruru só pode ser oferecido a menino de 7 anos? Cosme e Damião são 2 irmãos gêmeos e eles teriam mais 5 irmãos. Então, essa irmandade do núcleo Cosme e Damião seria o composto dos 7, que trazendo no sincretismo vai ter Doum, Crispim, os outros que a gente vê, principalmente quando a gente vai no terreiro, as filhas de santo, as ebomes viradas de herê, é muito interessante, é muito divertido. Então, assim, eu preciso dar 7 meninos abaixo de 7 anos. E por que os 7 anos, Ney? 7 anos é a idade limite em que a gente tem contato direto com a espiritualidade. Quando a gente atinge 7 anos, esse contato direto, como eu estou tendo com você agora, ele cessa e começa a se diluir ao longo da vida de alguém. Então, até o 7º ano de vida, a criança tem contato direto com a espiritualidade, ou seja, ela está pura, está plenamente conectada. É por isso o limite da idade. Show de bola. E além do caruru,
ou então da idade, ou de 7 meninas, tem muita distribuição de doces. Sim. E é sobre isso que a nossa próxima pergunta vai rolar. Porque a distribuição de doce também é um ato de fé. É uma maravilha, né? Comer doce, a gente sempre gosta, certamente. Mas a tradição vem porque Cosme e Damião eram irmãos médicos e eles cuidavam das pessoas de maneira gratuita. E quando iam cuidar das crianças, eles levavam doces para que as crianças se acalmassem diante do exame, diante do manuseio. Não sabia disso. É verdade. Tive que cortar agora, porque realmente eu não sabia disso. Minha avó, da Caruaru há muito tempo, eu frequento há muito tempo, eu não sabia disso. É por isso aí. Tô junto com você, viu, telespectador? Que bom. Então, nas caixinhas, se você pegar a imagem de Cosme e Damião, você vai ver que tem caixinhas nas mãos deles. Ali dentro tem os ungüentos, os remédios e também os doces. Naquele tempo não eram balas como a gente entende. Hoje em dia, a gente está falando de 300 anos depois de Cristo, né? Então, era um pouco diferente. Mas a tradição é essa. É, de certa forma, aliviar a dor da nossa criança para nos permitir sermos curados. E vamos lembrar que Cosme e Damião, eles foram mártires da fé, eles eram proclamadores da fé em Jesus. E por isso foram mortos, porque à época o imperador Diocleciano mandou matá-los, porque eles se recusaram a negar a fé em Jesus. Então eles são mártires e por isso eles mantiveram essa fé impoluta e dizem que a tentativa de matá-los foram 3 tentativas. Primeiro, por apedrejamento, e as pedras batiam neles e não os feriam. Depois, numa fogueira, o fogo não os queimava. E, por fim, decapitação, que realmente vitimou os 2 irmãos gêmeos. Então, eles se tornaram mártires dessa fé em Jesus. Então, eles se levavam além da cura e da doçura representada a palavra do nosso amado Jesus. Com certeza eram imbatíveis. Com certeza. Passaram por tanta coisa. E não é à toa que há tantos fiéis que com certeza conhecem essa história e que por isso preservam essa fé, essa persistência e esse sincretismo. Vamos lá para a próxima pergunta. Eu gostaria de saber se um caruru dado no dia 27 de setembro é necessariamente uma oferenda. Me responde aí, por favor. Então, amado, o dia 27 de setembro é dedicado aos ibejes e herês na Umbanda e no Candomblé. Então, não é exatamente Cosme e Damião, tá? Quando você pergunta para mim se todo do dia 27 de setembro vai ter oferenda, eu receio que sim, irmão, porque há uma associação imediata a essa cultura, a não ser que a pessoa tenha nascido no dia 27 de setembro e por afinidade se dedique a isso. Eu, por exemplo, nasci no dia 26 de setembro, no dia de São Cosme e São Damião, não exatamente no dia dos ibejes ou herês. Pronto. Eu, assim como ele, assim como outras pessoas que vão assistir esse vídeo, com certeza vão esclarecer muitas as dúvidas e vão até aproveitar melhor, né, dessa energia, dessa refeição, desses alimentos. E assim, é sempre importante, e eu quero deixar isso muito claro, busquem o conhecimento, porque, sabe, a gente desperdiça, perde tempo com tanta bobagem e poderia estar aproveitando muito melhor essa alimentação, essa energia, e não só do dia 27, mas aqui na Bahia, principalmente, a gente tem muito disso, né? Muitos feriados, muitas comemorações ligadas à religião, Senhor do Bonfim, entre outros. Então, se você tiver o conhecimento em relação a isso, você pode aproveitar bem melhor. Muito mais. Muito mais, Olivia. Eu te agradeço por estar aqui. Eu que agradeço. Muito bom Gratidão. saber de todo esse conhecimento que você trouxe pra gente. E eu quero fazer um adendo. Eu vou saber muito mais, porque eu ganhei um presente, olha só aqui. Livro de Olivia, Inspirações para a Nova Era. Ela que, digamos assim, intermediou tudo que está escrito aqui. E aqui tem uma parte que ela já me mostrou, já marcou aqui com post-it, falando sobre São Cosme e Damião. Então, além de tudo que ela falou aqui hoje para mim, vou ler, vou saber mais e recomendo a vocês também. Viu, Olivia? Fala um pouquinho pra gente sobre esse livro. Eu agradeço, irmã. Esse livro ele foi publicado pela editora Madras. É um livro muito belo, está à disposição em todas as livrarias da sua cidade e também pelo próprio site da Madras. A Madras é a maior editora de conteúdo espiritual do nosso país. E há muito tempo não tinha uma publicação baiana e a gente lançou o livro na Bienal Internacional do Livro,
muito bem sucedido, uma alegria imensa. E ainda este ano eu irei lançar o volume 2, trazendo conteúdo, desmistificando, quebrando assim resistências e conceitos antigos. Inspirações para a Nova Era é uma nova forma de você se comunicar, entender esses seres de luz, não importa se vieram da origem católica, da origem do candomblé, da umbanda, do espiritismo, ou até de fora da terra. O que importa é que tudo que Deus produz é luminoso. E se a gente pudesse comunicar com essas energias luminosas de uma maneira mais livre, mais à vontade, melhor para todos nós. Pronto, Pauta Livre de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem esse conhecimento que a Olivia trouxe para a gente. E até a próxima. Até breve, tudo de bom.